Semana 8, segunda parte, capítulo Parte Procuradores. Continuemos agora aqui com representação e assistência. Terminei a aula anterior falando sobre a súmula 425. Percebam, olha, lê também a súmula 153, é boa, combinar com a súmula 425. Eu posso então ficar sem advogado até instância ordinária. Posso praticar todos os atos até instância ordinária, tá certo? Passou do TRT, todos os recursos dentro do que vão para o TST, recursos de revista, embargos, todos eles, e depois recursos que vão para o STF, todos eles também com advogado. Além disso, na instância ordinária, então aquela que vai até o TRT, existem ações especiais que, mesmo que seja movida na vara do trabalho, no juízo de primeiro grau, elas necessitam de advogado. Está lá na súmula 425. 425 sim, porque a aula é minha. Na 425, aí você vai ver lá, ó, que fala em embargos de terceiro, ações cautelares, mas não existe mais ação cautelar, você vai entender como medidas cautelares. Ação rescisória, recurso extraordinário, recurso para o TST, todas essas ações precisam obrigatoriamente, desde o início, de advogado. Pois bem, passemos agora para representação e assistência, tá bom? O que eu já tinha começado a falar lá sobre os menores, tá? Olha aqui o conceito, ó. Representação significa estar presente. Alguns falam até em presentação, nem falam em representação. Presentação significa estar presente no lugar de outra pessoa praticando atos em nome do representado, tá? Ocorre quando alguém figura num dos polos da relação jurídico-processual em nome e na defesa do interesse de outrem. Aí eu trouxe dois tipos de representação. Olha aqui. Então a representação, vou saltar aqui, ó, a representação ela pode ser legal. Pode ser legal. Vocês podem ler o artigo 75, que traz então das representações das pessoas jurídicas de direito público, né? E eu tenho a convencional, que são as que representam as pessoas jurídicas de direito privado. Também aqui, ó, artigo 75, vocês podem ler, negrito aqui, os dois, vocês vão ver aqui que está no CPC, tá bom? Pois bem, e o artigo 843, fala então do CPC, a representação legal e a convencional, citei os artigos 75, e agora eu estou falando da representação no processo de trabalho. Então, eu vou começar aqui, ó, vou colocar assim, ó, no processo de trabalho, traço artigo 843 da CLT. Esse artigo 843, ele traz a representação do empregado em audiência, certo? Tomem cuidado, viu, gente? O empregado que move a ação trabalhista, ele não pode mandar preposto em seu lugar, ao contrário do réu empresa. A empresa, ela pode mandar um preposto no lugar do dono. Então, na ação trabalhista, eu vou ter de um lado o empregado. Esse empregado deve obrigatoriamente comparecer. Ele não pode mandar a mãe, o pai, a amante, gato, papagaio, ninguém. Ele tem que comparecer. Mas lógico que há exceções. Toda regra tem exceção. Então, quais são as exceções aqui? Quando o empregado pode deixar de comparecer? Esse artigo 843 traz as possibilidades. Olha, permite a representação do empregado por outro que pertença. Ó, quais são os requisitos? Pertença à mesma profissão. Então, eu sou professor, tinha uma audiência marcada, não compareci a essa audiência e mandei uma pessoa no meu lugar. Por quê? Porque eu, por exemplo, estava com doença lá, estava internado de Covid, tá? O que acontece? Manda um professor no seu lugar. Então, ele vai e manda, por exemplo, a professora Rosana. Manda a professora Rosana no seu lugar. Então, nesse caso aqui, Rosana não substitui, ela só vai representar naquele ato, tá? Se eu não quiser mandar pela mesma profissão, eu posso mandar alguém do meu sindicato. Também tem que ser sindicato dos professores. Eu não posso pedir o sindicato dos bancários para me representar em audiência, tá bom? Eu falei uma coisa agora que eu vou desfazer o que eu falei. Porque eu falei aqui, ó, na apostila. Não se trata aqui em rigor de representação, porque na representação eu estou defendendo um direito à lei em meu nome, certo? Eu vou praticar todos os atos. Então, rigorosamente, não seria representação, porque eu só vou lá e falo, ô juiz, olha,
Rui está doente lá e estou aqui só para mostrar que ele quer continuar com a audiência. E aí, senhor juiz, quais são os efeitos? Foi detectada. Não, a ameaça detectada aqui é que eu estou falando para aluno, isso aí é uma ameaça em qualquer lugar, viu, computador? Então, olha só, o juiz então vai falar assim, entendi, mas quais são os efeitos jurídicos de um empregado mandar um representante no seu lugar para comparecer à audiência? O efeito jurídico é o seguinte, gente, inclusive o juiz, não vai deixar esse sujeito confessar, não vai deixar esse sujeito depor. Ali, aquele ato só serve para quê? Para adiar a audiência que foi inicialmente marcada para a presença de Rui, tá? Então, o que acontece no artigo 843? O empregado, de forma justificada, manda alguém da sua profissão ou alguém do seu sindicato representá-lo naquela audiência que ele não pôde comparecer. Aquele representante lá, que eu falei que rigorosamente não é representante, ele simplesmente vai causar o efeito jurídico de o juiz adiar a audiência, certo? E informar aquele sujeito lá que a audiência foi remarcada. Mais nada, tá certo? Então, até coloquei aqui, não representa processualmente, pois não poderá confessar, transigir, desistir da ação. Isso aqui em relação ao que foi lá comparecer em audiência. Então, vai adiar a audiência e adiando a audiência evita o arquivamento daquela ação que foi movida inicialmente pela pessoa que está doente, tudo bem? Vamos lá. Trouxe o artigo 791. Nos dissídios coletivos, há uma faculdade de a parte ser representada. Faculta às partes no dissídio coletivo a assistência por advogado. Na verdade, coloquei aqui que isso aqui não é uma assistência, na verdade, é uma representação. Porque nos dissídios coletivos, quem vai lá é o sindicato, né? Então, o sindicato não vai acompanhar do substituído. Ele representa esse substituído aí, né? Não é uma simples assistência. Pois bem, continuamos então. Representação das pessoas físicas, eu coloquei o artigo 71, leitura obrigatória, artigo 72, leitura também obrigatória, né? Incapaz aqui será representado ou assistido por seus pais, por tutor, curador, na forma da lei. Depois coloquei representação do empregado por sindicato, artigo 791, combinado com o artigo 513 da CLT, leitura obrigatória, tá certo? Assistência por sindicato, meus amigos, vou abrir aqui vou abrir uma coisa para falar. O sindicato, ele tem que assistir os seus sindicalizados, desculpa, tá errado. O sindicato ele tem a obrigação legal de assistir todos os empregados daquela categoria, sejam associados, sindicalizados ou não. Então, tem os sindicatos dos professores. Eu não sou filiado ao sindicato, não pago mensalidade, não pago contribuição, não pago nada. Cheguei lá nesse sindicato, procurei o sindicato e falei assim, eu quero que vocês me assistam aqui porque eu sou professor e quero mover uma ação trabalhista. Eles não podem fazer discriminação e perguntar assim para mim, você é sindicalizado? Você é associado? Eu vou falar, não sou. E mesmo assim, eu quero a assistência jurídica prestada pelo meu sindicato, pelo sindicato da minha categoria. Tá beleza? Então, preste atenção nisso aí, porque isso aí é importante. 8 minutos. Vamos lá. Representação do empregado por outro empregado, já falei, artigo 843, parágrafo 2º, é possível. Representação dos empregados na reclamação plurima e na ação de cumprimento. Já falei sobre a ação plurima e reclamatória plurima. Pensem bem, eu tenho 10 empregados, eles trabalham para o mesmo empregador, os fatos que eles querem discutir em juízo é o mesmo, então tem uma identidade de matéria e pedidos idênticos, certo? Então todos não receberam insalubridade, então todos querem pedir o adicional de insalubridade. Então, mesmo empregador, identidade de matéria de pedido. Então, nesse caso, eles podem juntos mover uma só ação. Vai ser uma só ação, mas essa uma só ação, ela vai ter um conjunto de várias ações. Então, ela é chamada de ação plurima porque ela tem um monte de ação aqui em uma só. Tá beleza?
Então eu tenho lá Churupita, Xereguebelo, Biribiridu e Teteco de Biribiriu. Eu tenho esses quatro empregados. Eles movem uma ação única contra o mesmo empregador. Essa ação é chamada de ação plurima. Por quê? Tem mais de um autor no polo ativo pleiteando contra os empregadores. Certo? Essa ação plurima, tomem cuidado, viu? Ela é marcada pelo seguinte: só pode haver a oitiva de 3 testemunhas se o rito for ordinário, de 2 testemunhas se o rito for sumário e de 3 testemunhas se for sumaríssimo. Eu não vou ter 3 testemunhas para cada empregado. 3 testemunhas, gente, é por ação. E se é uma ação plurima, não importa se aqui é um conjunto. Não importa se é um conjunto de ações aqui. Ela vai ter só a oitiva de até 3 testemunhas, 2 ou 3, respectivamente, como eu lhes falei. Professor, tudo bem. E se tem uma ação plurima em que há, por exemplo, 200 empregados? O juiz vai chamar 200 empregados, vai encaixotar aqueles naquela salinha lá do fórum e vai ouvir 200 empregados? Gente, se a ação plurima ela tem por escopo atingir os princípios da economia processual, da celeridade processual, da duração razoável do processo, seria cômodo, seria plausível que o juiz ouvisse 200 empregados? Não. Então o juiz ele faz lá, ele conversa com esses empregados, pedem para que eles façam uma comissão dos empregados para ouvir 2, 3 empregados e pronto. Para quando houver atos processuais a serem praticados em audiência ou em alguma outra fase oral, que vem apenas esses 2, 3 empregados aí que foram eleitos até pelos colegas, por seus pares, tá certo? Então é permitida aí essa comissão de representantes dos empregados. Lembrando aí que serão litisconsortes facultativos, tá certo? Existe uma discussão muito grande sobre a possibilidade de quando o sindicato assistente jurídico desse litisconsórcio ativo, se o sindicato, então, eu fui lá, 200 empregados procuraram, elegeram 3 e o sindicato vai lá, então, fazer assistência. O sindicato ele é assistente processual, assistente jurídico aqui, certo? Então, o advogado do sindicato é que vai acompanhar esses 3. Gente, o sindicato, ele não pode transigir, renunciar, reconhecer a procedência do pedido, firmar compromisso. Ele não pode fazer isso porque ele não defende direito próprio, ele defende direito de terceiros que são os substituídos, viu? Eu lembro que teve um caso assim que algum aluno me ligou, depois eu cobrei 10 mil reais para fazer essa consulta porque ele simplesmente não prestou atenção às aulas, né? Então eu sempre digo, olha, se o sindicato fizer isso, você individualmente pode ir lá mover a ação e pedir a nulidade desse ato, porque o direito é seu, ainda que você já seja uma pessoa substituída, tá beleza? Representação dos empregados menores. Já falei também, ó, já expliquei. Nem era para falar aquela hora, eu falei, né? O losão aqui. Tudo explicadinho, marcadinho de verde, de azul, tá bom? Verde quando for teorias, quando for discriminar, entabular requisitos, elementos, dividir, né? A, B, C, né? Azul que eu acho importante, amarelo que é uma exceção. E é assim que a gente estuda, viu, gente? É assim que a gente estuda. Então aqui, ó, já falei sobre a emancipação, menor de 16 anos, falei, tá bom? Aí, ó, eu coloquei aqui a corrente minoritária. Parece-nos, porém, que mesmo adquirindo a capacidade processual em decorrência de sua emancipação civil, contra o menor de 18 anos não corre prescrição. Tá certo? Coloquei de amarelo. Não corre prescrição. Corrente majoritária. Ia falar outra coisa, tá errado. Eu só falar que a corrente majoritária é absolutamente correto. Não corre prescrição para os menores de 18 anos. Artigo 440 da CLT, viu? Vamos lá. Representação do empregado falecido. Artigo 75, inciso 7º do CPC. Tá bom? Meus amigos, infelizmente, todo mundo morre. Um dia todo mundo morre. Eu não quero morrer. Tá? Eu não quero que vocês morram antes de formar, porque eu tenho contato com vocês só até que formar. Depois que formar, cada um faz o que quer da vida aí. Inclusive, pode morrer. Tô brincando, eu sinto falta, assim. Olha só, 14 minutos enrolando só para dar 15 minutos para eu começar, então, representação do empregado falecido. Artigo 75, inciso 7º do CPC.
Artigo 1º da Lei do Estrangeiro, Lei 6.858/80, artigo 1º. Leitura obrigatória, viu? Última parte, próximos 15 minutos.